Olá, graça e paz. Hoje, domingo 19 de abril de 2020, nós estamos aqui na missão de Montargil, Portugal, interior do Alentejo. Meu nome é Eberson Davi, sou missionário servindo nessa missão, juntamente com a minha esposa Maria Madalena e as nossas duas filhas, Beatriz e Isabela. E estamos aqui juntos levando o amor de Deus, a palavra do nosso Senhor e o evangelho da salvação para essa vila, cumprindo o ídolo do Senhor. E juntos cremos que nós iremos levar o Cordeiro para as nações. E nesse domingo nós já estamos caminhando para o final, se Deus quiser, desse longo período de quarentena devido ao coronavírus. Nós já estamos aqui em Portugal há quase 2 meses em quarentena, mas nós já vimos sinais de que em breve nós estaremos já no final desse período, que foi um período muito difícil para todos nós, não só aqui em Portugal, mas para todo o mundo que se encontra nesse grande desafio. Mas juntos nós venceremos e nós já estamos vencendo. Confiando em nosso Deus, em seu eterno amor, seremos abalados, seremos abalados, seremos abalados. Na batalha permaneceremos em pé. Exércitos cheguei contra nós, seremos abalados, seremos abalados, seremos abalados. Quando vier a intensa escuridão, não temeremos.
Confiando em nosso Deus, em seu eterno amor, não seremos abalados, não seremos abalados, não seremos abalados. Na batalha permaneceremos em fé. Se exércitos se erguerem contra nós, não seremos abalados, não seremos abalados, não seremos abalados. Quando vier a intensa escuridão, não temerá o nosso coração. A esperança nasce com a luz. Deus é por nós, Ele é o vencedor. Confiando em nosso Deus, em seu eterno amor, não seremos abalados, seremos abalados, seremos abalados. Confiando em nosso Deus. Confiando em nosso Deus, em seu eterno amor, não seremos abalados, seremos abalados, seremos abalados. Seus inimigos cairão. Seus inimigos cairão, nosso Deus é mais forte, tudo Ele pode. Mais algum nome não há, Jesus é grandioso, tudo Ele pode. Seus inimigos Seus inimigos cairão. cairão, nosso Deus é mais forte, tudo Ele pode. Mais alto nome não há, Jesus é grandioso, tudo Ele pode. Confiando em nosso Deus, em seu eterno amor, não seremos abalados, não seremos abalados, não seremos abalados. Tchau, papai. E neste domingo, nós gostaríamos de compartilhar a palavra do Senhor sobre a igreja. Nós estamos aqui com a nossa igreja vazia, com a nossa igreja pura, mas o Senhor, Ele tem edificado uma igreja que não é somente uma igreja, que não é somente esse espaço físico, mas uma igreja de duas pernas, uma igreja de dois pés, uma igreja que se movimenta, uma igreja que avança. E é sobre essa igreja que nós queremos compartilhar com você neste domingo, ou no dia que você estiver vendo esse vídeo em sua casa. E a palavra do Senhor, lá no Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo 16, no versículo 18, diz: Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E o tema dessa mensagem
é: igreja, você é vencedora. E eu vou me ater mais no livro de Apocalipse. E essa mensagem foi a primeira mensagem que eu preguei na minha vida. E isso não foi muito tempo. O Senhor me chamou para levar a tua palavra há pouco tempo, mais precisamente no ano de 2016. E no retiro espiritual da nossa igreja local, Igreja Batista Nacional, ali em Cordeiro, eu pude pregar pela primeira vez a palavra do Senhor e preguei no livro de Apocalipse. E eu ainda lembro quando eu comecei a falar, quando eu pedi à igreja para poder abrir a sua Bíblia, a minha esposa ficou assustada: mas pregar em Apocalipse, meu Deus! Mas o livro de Apocalipse, ele é um livro que fala sobre a vitória do nosso Deus. Ele é um livro que fala sobre a vitória da igreja, essa mesma igreja que as portas do inferno não prevaleceriam nunca. E nós lemos aqui no livro de Mateus, nesse pequeno versículo, sobre a edificação da igreja, quando o próprio Senhor Jesus, ele diz para Pedro que edificaria a sua igreja através da verdade que ele acabara de falar. A verdade era qual? Vou ler aqui alguns versículos antes. Mateus 16, versículo 16, diz assim: E Simão Pedro respondendo disse: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E logo após, Jesus continua a dialogar com Pedro. E Jesus respondendo disse-lhe: Bem-aventurado és tu, Simão Bar-Jonas, porque tu não revelou a carne e o sangue, mas meu Pai que está nos céus. E foi aí que Pedro diz esse versículo: Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Mas onde a igreja está edificada? Na verdade que Pedro disse através da inspiração do Espírito Santo: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então a igreja do Senhor, ela está edificada sobre Jesus Cristo. Jesus é o cabeça da igreja. Então, amados, o Senhor, ele não disse para Pedro que edificaria a sua igreja em 4 paredes, que edificaria a sua igreja num espaço físico, numa região, numa determinada praça, num sítio. O Senhor, ele edificou a sua igreja através de Jesus Cristo, dele próprio. O Senhor, ele edifica a sua igreja na declaração de Pedro, que ele diz que o Senhor Jesus Cristo era o Cristo, o Filho do Deus vivo. E essa igreja é uma igreja viva, porque nós servimos um Deus vivo, um Deus que venceu a morte, um Deus que ressuscitou. E lá no livro de Apocalipse, agora sim nós vamos voltar lá para o livro de Apocalipse. O livro de Apocalipse, muitos têm dificuldade de interpretá-lo, e não tiro a razão, porque é um livro de muitas alegorias, muitos símbolos, muitas interpretações específicas. Muitos até têm medo de ler Apocalipse, mas o mesmo livro de Apocalipse, eu amo a forma de como a igreja ela é glorificada, como Jesus ele é glorificado nesse livro. E o livro de Apocalipse, ele começa com 7 cartas. Nós não entraremos na parte escatológica de Apocalipse, porém nós entraremos somente na parte onde a igreja ela é glorificada, onde Jesus Cristo é glorificado. Amados, a igreja ela nasceu para vencer. A igreja ela nasceu para avançar. A igreja ela não nasceu para apenas ficar no seu espaço físico, na sua zona de conforto. E o livro de Apocalipse é um livro tremendo.
o livro de Apocalipse, ele fala sobre Jesus glorificado. O livro de Apocalipse, ele tem várias revelações da glória de Deus. Aqui em Apocalipse 1, versículo 6, ele já diz uma grande revelação. E nos fez reis e sacerdotes para Deus e seu Pai, a Ele glória e poder para todo o sempre. Então o Senhor nos fez reis e sacerdotes. Nós vamos reinar com o Senhor. E para todo sempre, olha que maravilha. E lá no versículo 3, ainda do versículo 1, diz que no meio dos 7 castiçais, um semelhante ao Filho do Homem, vestido até aos pés de uma coroa, de uma roupa comprida e cingido pelos peitos com um cinto de ouro. E a sua cabeça eram brancos, e a sua cabeça e cabelos eram brancos como lã branca, como a neve, e os seus olhos como chama de fogo, e os seus pés semelhantes a latão reluzente, como se tivessem sido refinados numa fornalha, e a sua voz como a voz de muitas águas. Então aqui nós vemos a descrição de Jesus glorificado. É por isso que eu gosto do livro de Apocalipse. O livro de Apocalipse, ele mostra a glorificação da igreja, a glorificação de Jesus Cristo. Jesus foi o único que ressuscitou, que venceu a morte, e ele hoje está vivo. Se nós formos ler na Bíblia quantas pessoas ressuscitaram, nós vamos ver algumas pessoas, né, como Lázaro e outros. A Bíblia fala quando o Senhor ele morreu na cruz, houve um grande terremoto e ali várias pessoas, vários santos ressuscitaram. Mas todas essas pessoas voltaram a morrer. Somente Jesus ressuscitou e hoje ele vive e hoje ele tem o seu corpo glorificado. E aqui nesse versículo de Apocalipse, capítulo 1, versículo 13, 14 e 15, nós vemos o Senhor Jesus glorificado. E o livro de Apocalipse começa com João tendo uma revelação ali na ilha de Patmos, onde o Senhor ele começa a tratar com a sua igreja, ou com várias igrejas com várias características. A igreja do Senhor ela é única, porém nós somos, como ser humano, como nós, como seres humanos, nós temos a nossa identidade, todos nós temos a nossa identidade, o nosso jeito de ser. Eu tenho a minha identidade, você tem a sua. Então todos nós somos únicos. E por nós sermos seres únicos, o Senhor ele também nos trata de maneira específica e de maneira amorosa, com cada detalhe do nosso ser. E o Senhor, ele no livro de Apocalipse, ele revela a João ali 7 cartas para 7 diferentes igrejas. Ou seja, o Senhor, ele tratando com 7 diferentes igrejas, com 7 diferentes aspectos no livro de Apocalipse. E a primeira igreja é onde o Senhor envia a sua carta, onde o Senhor começa a tratar a igreja de Éfeso, e o Senhor começa a descrever aquela igreja, começa a falar. E o anjo da igreja de Éfeso diz: aquele que tem à sua destra 7 estrelas, que anda no meio dos 7 castiçais, conheço as tuas obras. Lá no versículo 2, conheço as tuas obras. Então o Senhor conhecia as obras da igreja de Éfeso. E ainda no versículo 2 diz que o seu trabalho, a sua paciência, e que não pode sofrer os maus, e puseste à prova os que dizem ser apóstolos e não são, e tu achaste mentiroso. Então a igreja de Éfeso, ela era uma igreja que trabalhava. Ela era uma igreja que tinha boas obras. Então o Senhor, ele reconhecia as virtudes das igrejas. Então a igreja de Éfeso era uma igreja abençoada, ela tinha boas obras, mas a igreja de Éfeso também tinha defeitos. E como o Senhor ele é justo, o Senhor ele é justiça, o Senhor ele é amor, porém o Senhor ele é justiça. Não há justiça nenhuma que se compara à justiça de Deus.
Então, meu amado irmão, minha amada irmã, o Senhor, Ele é justo. O Deus que nós servimos, Ele é um Deus justo. E Ele nunca se desvia da sua justiça. O homem tem a sua justiça, mas a justiça do homem ainda é falha. A justiça de Deus, ela é perfeita. E o Senhor reconhece as virtudes das igrejas, e o Senhor, na sua justiça, também Ele fala sobre os seus defeitos. E a fim de corrigir os defeitos. O Senhor, Ele é como um pai. E o meu maior modelo de pai é o Senhor. E eu me lembro quando eu fui pai, aí foi quando eu comecei a entender melhor o amor de Deus. Porque um pai, ele nunca quer coisas ruins para os seus filhos. Muito pelo contrário. Um pai, ele só quer o melhor para os seus filhos. Então, quando eu fui pai, eu pude entender um pouquinho desse grande amor de Deus por nós. Porque um pai, ele sempre quer que seu filho cresça, mas não somente que ele cresça, mas ele cresça de maneira sadia, de maneira educada, de maneira que ele venha criar raízes para vencer os obstáculos que sempre nós temos na vida. E o Senhor, aqui ele aponta os defeitos da igreja de Éfeso. E aqui lá no versículo 6, ele fala: tem, porém, visto que odeias as obras dos nicolaítas, os quais eu também odeio. Lá no versículo 5, lembra-te, pois, de onde caíste, e arrepende-te, e pratica as primeiras obras. E ainda prossegue: quando não, brevemente a ti virei, e tirarei do seu lugar o teu castiçal, se não te arrependeres. Então o Senhor, Ele com amor de Pai, Ele envia essa carta à igreja de Éfeso, para que a igreja se arrependa. É o recado que ele deixa para a igreja de Éfeso. Amados, por que nós estamos falando sobre essas igrejas? Nós só começamos a falar ainda a igreja de Éfeso. Mas porque nós somos igreja. Lembra que no início eu falei que a igreja, ela não é uma igreja, a igreja edificada pelo Senhor não é somente esse espaço físico. A igreja edificada por Deus, ela está sobre duas pernas. Ela está sobre dois pés. E a igreja do Senhor somos nós. A igreja do Senhor sou eu, a igreja do Senhor é você. A igreja do Senhor é todo aquele que declara que Jesus Cristo é o Senhor, que se arrepende dos seus maus caminhos e crê que Jesus Cristo morreu pelos seus pecados. E declara com alta voz que Jesus Cristo é o nosso Senhor. E aceita ao Senhor como o único e suficiente Salvador. Então nós somos a igreja. E como nós somos igreja, nós temos características das igrejas. Das igrejas conforme João escreveu através da inspiração do Espírito Santo para as igrejas aqui no Apocalipse. Então nós podemos ser como a igreja de Éfeso. Mas também nós podemos ser como a igreja de Esmirna. O Senhor também envia carta para a igreja de Esmirna e fala lá no versículo 9: e conheço as tuas obras e tribulação e pobreza, mas tu és rico, e não o são, mas são a sinagoga de Satanás. Olha que palavra! Então a igreja de Esmirna era uma igreja rica, era uma igreja que tinha boas obras, mas ela tinha defeito. Olha só, não, mas são sinagogas de Satanás. Então havia ali na igreja de Esmirna algo que confrontava com o evangelho, e algo muito sério. Então podemos ser como a igreja de Esmirna, temos boas obras, mas demos lugar ao diabo. Mas o Senhor, da mesma forma que ele envia uma mensagem para que a igreja de Éfeso se arrependesse, faz a mesma coisa com a igreja de Esmirna. E lá no versículo 10, nada temas das coisas que hás de padecer, eis que o diabo lançará alguns de vós na prisão, mas para que sejais tentados, e tereis uma tribulação de 10 dias. Ser fiel até a morte, e dar-te-ei
a coroa da vida. Olha só que palavra tremenda. Mesmo a igreja de Esmirna, ela tendo defeitos, ela dando lugar ao diabo, a Satanás, o Senhor ainda fala com ela: ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Então, amados, vamos ser fiéis até a morte para que nós alcancemos a coroa da vida. Você, igreja de Esmirna, ser fiel até a morte. E o Senhor começa a trazer essa mesma palavra de arrependimento para todas as outras 5 igrejas. E na igreja de Pérgamo, a mesma coisa. E o anjo da igreja que está em Pérgamo escreve: isto diz aquele que tem a espada aguda de 2 fios. E lá no versículo 13: conheço as tuas obras e onde habitas, que é onde está o trono de Satanás. Olha só. E retém o meu nome, e não me negaste, e não negaste a minha fé, ainda nos dias de Antipas, minha fiel testemunha, o qual foi morto entre vós, onde Satanás habita. Olha como a igreja de Pérgamo tinha defeito também. Mas assim como o Senhor tratou com as outras 2 igrejas, o Senhor trata com a igreja de Pérgamo. E lá no versículo 14: mas algumas poucas coisas tenho contra ti, porque tens lá os que seguem a doutrina de Balaão, os que ensinam a Balaque a lançar tropeços diante dos filhos de Israel, para que comesse dos sacrifícios de idolatria e fornicasse. Mas ele lá no versículo 16, o Senhor: arrependa-te. Arrependa-te. O Senhor, amado, Ele nos ama. O Senhor, Ele quer que nos arrependamos. Então, amados, por mais problemas, por mais que você tenha pecado, o Senhor, Ele quer que você se arrependa. E nós estamos num tempo onde o Senhor tem falado à sua igreja que nós temos que nos arrepender. Nós temos que nos arrepender dos nossos maus caminhos. E é tempo de arrependimento. O Senhor tem ministrado por diversas igrejas nesses 40 dias, nesse período de quarentena que estamos vivendo. Precisa se arrepender. Que a igreja de Éfeso, que a igreja de Pérgamo, que a igreja de Esmirna, que todos nós, igreja, nós temos que arrependermos. Você, igreja Maria, você, igreja Joana, você, igreja Marta, você, igreja Eberson, você, igreja Madalena, você, igreja, seja qual o seu nome, você precisa se arrepender. Todos nós precisamos nos arrepender, porque, amados, nós somos pecadores. Por mais que nós tentemos levar uma vida de santidade, e temos que levar uma vida de santidade, mas a nossa natureza humana ela é pecaminosa. Então nós pecamos. Nós temos uma amiga nossa que ela gosta de ministrar sobre o plano da salvação. E ela fala que ela faz uma média. Se cada um de nós pecar 3 vezes por dia, no final de uma vida, quantos pecados nós vamos ter? Mais de 100.000 pecados. Então, nós, por nossas forças, nós não podemos nos salvar. Somente o sangue de Jesus, que morreu por nós, verteu na cruz, e Ele pode nos salvar. Mas nós temos que nos arrependermos do nosso pecado. O pecado em nós, ele tem que nos causar tristeza. O pecado não pode ser uma coisa constante na nossa vida. O pecado, ele tem que nos causar vergonha. E o Senhor aqui fala para a igreja de Pérgamo. E lá na igreja de Tiatira também fala, lá o versículo 19: eu conheço as tuas obras, e o teu amor e o teu serviço. A igreja de Tiatira tinha muitas virtudes também. E a tua fé e a tua paciência, e que as tuas últimas obras são mais do que as primeiras. Então você pode ser como a igreja de Tiatira. E cremos que muitas igrejas de Tiatira nós temos. Mas olha só,
no versículo 20, mas algumas poucas coisas tenho contra ti, que deixas Jezabel, mulher que se diz profetiza, ensinar e enganar os meus servos. Então a igreja de Tiatira também tinha defeitos. E ela tinha um problema de defeitos sexuais. Lá no versículo 21. E dê-lhe tempo para que se arrependesse da fornicação, e não se arrependeu. Eis que a porei numa cama, e sobre os que adulteram com ela virá grande tribulação, e se não se arrependerem das suas obras. E mesmo assim o Senhor, Ele dá uma chance ainda para a igreja de Tiatira. Lá no versículo 22. Se não se arrependerem das suas obras. E ferirei de morte a seus filhos, e todas as igrejas saberão que eu sou aquele que sonda os rins e os corações. Então, amados, mesmo a igreja de Tiatira cheia de pecados sexuais, o Senhor ainda diz para a sua igreja: arrependa-te, ainda há tempo. E avançando um pouco mais, ali a igreja de Sardes, a mesma coisa. Lá capítulo 3, versículo 2: Sê vigilante e confirma os restantes que estavam para morrer, porque achei as tuas obras perfeitas diante de Deus. Olha só, a igreja de Sardes era uma igreja que ela se encontrou perfeita, uma igreja perfeita. Olha só que coisa maravilhosa. Porém, lá no versículo 3, lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido, e guarda-o, e arrepende-te. E se não vigiares, virei sobre ti um ladrão, e não saberá a que hora sobre ti virei. Então, olha só, diferente das outras igrejas, a igreja de Sardes era uma igreja que tinha boas obras, era uma igreja perfeita, mas o Senhor fala: vigia. Então, amados, podemos ser bons cristãos, excelentes cristãos, fazemos boas obras, e abrindo um detalhe aqui: as suas obras não te levarão para o céu. O que te leva para o céu é a salvação em Cristo. Somente a salvação em Cristo, a graça de Deus, vai nos levar para o céu. As nossas obras, elas são consequência da nossa vida de entrega. Então é impossível o cristão que se converte verdadeiramente não ter boas obras, porque o Espírito Santo que habita em nós, ele nos incita a praticarmos boas obras. Então a igreja de Sardes, ela era uma igreja, ela era uma cristã dedicada. Ela tinha vontade de fazer boas obras, mas o Senhor fala: vigia. Então, amados, nós precisamos nos vigilantes dia após dia, porque o diabo está ao nosso derredor tentando nos tragar. E mesmo assim o Senhor fala para aquela igreja que teoricamente era perfeita: vigia. A igreja de Filadélfia, assim como a igreja de Sardes, ela tinha várias virtudes também. Essa é a sexta igreja de Filadélfia. Então, às vezes, você pode ser como a igreja de Filadélfia. Vamos ver? Capítulo 3, versículo 8 de Apocalipse. Conheço as tuas obras, eis que diante de ti pus uma porta aberta e ninguém a pode fechar. Tendo pouca força, guardaste a minha palavra, e não negaste o meu nome. Olha só, a igreja de Filadélfia, ela tinha pouca força, mas ela guardou o Senhor até o fim. Eis que eu farei os da sinagoga de Satanás, aos que dizem judeus e não são, mas mentem. Eis que eu farei que venham e adorem prostrados a teus pés, e sabe que eu te amo. Então a igreja de Filadélfia tinha muitas virtudes também, mas ela tinha alguns defeitos. Vamos lá? Versículo 10. Como guardaste a palavra da minha paciência, também eu te guardarei da hora da tentação, que há de vir sobre todo o mundo para tentar os que habitam na terra. Eis que venho sem demora. Guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. A quem vencer, eu o farei coluna do templo do meu Deus, e dele nunca sairá. E escreverei sobre ele o nome do meu Deus e o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém. Quem tem ouvidos, versículo 13, quem tem ouvidos,
ouça o que o Espírito diz à igreja. Então a igreja de Filadélfia era uma igreja como a igreja de Sardes, uma igreja praticamente perfeita. A igreja de Filadélfia não tinha defeito, aparentemente, mas o Senhor disse a ela: continue firme, não desfaleça. Mas agora eu queria falar sobre a última igreja. A última igreja, ela é uma igreja que me impressiona. A igreja de Laodiceia era uma igreja terrível. Olha, o Senhor só diz coisas ruins da igreja de Laodiceia. Lá no versículo 15 do capítulo 3. Conheço as tuas obras, que nem és frio nem quente. Quem dera fosse frio ou fosse quente. Olha só que coisa terrível, que palavra dura. Nós temos que nos posicionar. A palavra de Deus, ela mostra diversos exemplos de homens que se posicionaram. Estávamos hoje pela manhã no nosso culto doméstico, em nossa casa, lendo sobre Estevão, ali no livro de Atos, capítulo 8, e como Estevão foi, Atos capítulo 7, capítulo 8, né? Como Estevão se manteve fiel ao Senhor, como Estevão, mesmo em meio à luta, em meio à tribulação, ele não negou ao Senhor e se posicionou como um testemunho do Senhor, e foi ali o primeiro mártir da igreja primitiva. Então, a igreja de Laodiceia era uma igreja diferente das outras. Ela não tinha nenhuma virtude, ela só tinha defeito. Todas as demais 6 igrejas, elas tinham virtude, elas tinham defeito, mas tinham virtude. E o Senhor as chamava para o arrependimento. Só que na igreja de Laodiceia, nós começamos a entender que era uma igreja sem virtude alguma. Conforme nós podemos ler aqui em Apocalipse 3, versículo 17 também, como dizes: rico sou e estou enriquecido, e de nada tenho falta, e não sabes que és um desgraçado e miserável, e pobre e cego e nu. A única igreja que o Senhor chamou dessa forma foi a igreja de Laodiceia. Desgraçado, miserável e pobre e cego e nu. Talvez você se encontra dessa forma, como desgraçado, como pobre, como cego e até mesmo nu. A sua nudez está exposta pela sua vida. Então pode ser que você é uma pessoa desesperançosa, que você acha que não tem mais jeito, que o Senhor já lhe esqueceu, que o Senhor não lhe ama, que o Senhor não quer nada com você, ou que você não é digno da misericórdia de Deus, ou que você não consegue se achegar a Deus porque você tem tanto defeito que ninguém consegue enxergar uma virtude sequer em você. Então, se você acha que você é como uma igreja de Laodiceia, como um laodiceiano, eu tenho uma boa notícia para você. Olha o que o Senhor fala para a igreja de Laodiceia, que não tem nenhuma virtude. No versículo 19, eu repreendo e castigo a todos quanto amo, e fala: se pois zeloso e arrependa-se. Então, da mesma forma, o Senhor, ele lhe fala nesse dia, falou para a igreja de Laodiceia: arrependa-se, seja zeloso, arrependa-se. O convite para se arrepender é para todos, mesmo que você ache que você não tenha virtude alguma. E ainda o Senhor prossegue ainda, no versículo 20: eis que estou à porta e bato, se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele cearei. Eis que estou à porta e bato, se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele cearei e ele comigo. Diferentemente de todas as outras igrejas, o Senhor fala para a igreja de Laodiceia: ei, estou à sua porta
É só você abrir a sua porta que eu entrarei na sua casa, cearei com você e comerei e cearei contigo. Então, amados, o Senhor está à sua porta. O Senhor está batendo na porta do seu coração. Ei, estou aqui. É só você abrir a sua porta. Então, a função de abrir o nosso coração é nossa. O Senhor ele está aguardando você abrir a porta do seu coração para aceitá-lo como o único e suficiente Salvador da sua vida. O Senhor, ele não repreendeu a igreja de Laodiceia e deixou-a de lado. O Senhor repreendeu a igreja de Laodiceia e chamou ao arrependimento, mesmo ela sem ter virtude alguma. O Senhor amou a igreja de Laodiceia assim como amou as outras 6 igrejas, e assim o Senhor lhe ama. O Senhor ama todos, e o Senhor morreu na cruz para lhe salvar. E o Senhor está chamando a você neste dia, que você possa abrir a porta do seu coração e aceitá-lo como suficiente Salvador. O Senhor ele quer cear com você, o Senhor quer entrar na sua casa. E ainda prossegue no versículo 21, ao que vencer lhe concederei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com o meu Pai no seu trono. Olha só o que o Senhor ainda fala para a igreja de Laodiceia. Então que você possa vencer. Nós estamos num período conturbado da humanidade, onde as más notícias estão imperando, mas o Senhor chamou a você, chamou a mim, para que você se assente com Ele no seu trono. Então o Senhor, Ele quer, como um pai que ama o seu filho, caminhar com Ele e amá-lo e poder junto reinar no reino vindouro. Então que você possa entender que o Senhor Jesus morreu por nós e o Senhor quer que nós reinemos com Ele. E o Senhor, Ele diz ainda, quem tem ouvidos ouça ao que o Espírito diz às igrejas. Então que nós possamos entender que a igreja somos nós. Nós somos essas igrejas, essas 7 igrejas de Apocalipse, essas 7 igrejas na qual João endereçou a carta de Apocalipse. E o Senhor nos ama. E o Senhor nos convida a nos arrependermos. E é o que o Senhor tem clamado à sua igreja na face da terra nesse período tão difícil. Arrependa-se. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito Santo diz às igrejas. Que nós possamos nos arrependermos. Vamos orar. Senhor, meu Deus, neste momento nós queremos agradecer ao Senhor pela Tua palavra que é viva, a Tua palavra que nos transforma, que transforma o nosso ser. Ó Deus, neste momento eu oro para todas as pessoas, Senhor, que se encontram com cada uma dessas igrejas, com essas características, que elas venham se arrepender. E se porventura tem uma pessoa nos ouvindo que é como a igreja de Laodiceia, que não tem virtude alguma, que acha que não tem virtude alguma, que só faz errar, que é um miserável, um cego, um pobre, um nu. Ó Deus, que essa pessoa venha entender que o Senhor morreu na cruz por ela, que a mesma virtude que o Senhor tem para aquelas pessoas, para aquelas outras igrejas, o Senhor tem para elas, a mesma salvação o Senhor tem para elas. Então, ó Pai, que elas venham abrir a porta do seu coração, que elas venham, Senhor, dar o primeiro passo, abrir a porta para que o Senhor venha entrar, para que o Senhor venha entrar nas suas casas e ceiar com elas, e morar na sua casa, se fazer morada ali com elas. Ó Deus, que nesse momento em que todas as casas estão, ó Pai, juntas, Senhor, reunidas, Senhor, por tanto tempo, que elas possam abrir as portas para o Senhor entrar e fazer morada em seus lares. Ó Deus, em nome de Jesus, faça morada em cada lar que te ouve, em cada lar que abra as portas para o Senhor. Em nome de Jesus, amém. Que o Senhor lhe abençoe grandemente e que você possa fazer uma visita aqui em nossa pequena igreja em Montargil. Que o Senhor lhe abençoe grandemente.